Guilherme Rosa mandou R$ 20. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Acho que seria interessante para aproximar mais o público no mundo dos carros, explicar sobre o funcionamento do motor 4 tempos de forma didática. Valeu, abraço. Boa. Vamos lá. A gente até já quase fez isso aqui, né? Um motor de 4 tempos, um motor a pistão de 4 tempos, ele justamente funciona de uma maneira muito básica. O êmbolo, a seringa, tá aqui, ele vai abrir a passagem da admissão pelo filtro de ar ali, pela borboleta, TBI e tal, e ele vai admitir. Esse é um dos tempos. O pistão está aqui embaixo. Depois ele vai comprimir isso aqui. Normalmente, nos motores convencionais, ele admite ar e combustível misturado lá em cima. Tá. Daí ele vai fazer outro tempo, que é o segundo, nessa ordem que eu estou explicando, que é a compressão. Ele vai apertar tudo. Essa parte da compressão ela é importante porque tu já brincou com pólvora, bomba e tal, essas coisas? Já. Quando Sou carioca, né, meu irmão? Quando tu queria brincar e fazer tipo uma bomba cordão forte, tu tinha que pegar a pólvora e apertar um montão ela ali. Quanto mais tu apertava, às vezes tu podia botar um montão de pólvora, mas tu não apertava bem ali, mó bombinha michuruca, né? Mas se tu apertasse legal, a parada, pouquinho de pólvora já jogava as latas longe. Massa. Quando a gente fala da explosão e da potência que um motor de pistão gera, é a mesma coisa. Quanto mais tu aperta ele aqui, ou seja, quanto mais taxa de compressão você tiver nesse motor, que é justamente o quanto você comprime, mais potência você vai gerar com aquela explosão. Ela vai ser mais forte, com a mesma quantidade de combustível. Então, normalmente, são carros mais econômicos. Entendi. Manja como tá interligada essa parada? E por que chama de 4 tempos, então? Porque ainda faltam 2. Tá, então vai. Então, tem a compressão, aí você tem a faísca e aí ele tem a explosão, que é onde ele desce aquele pistão ali, explodindo, tipo um Hadouken, ali na cabeça do pistão. E aí é onde ele, aqui embaixo, ele está conectado através da biela no virabrequim, que é o que gira o câmbio e que depois vai girar as rodas. E aí depois, esse é o terceiro tempo, que é a explosão, e aí depois ele abre uma passagem aqui, que é para sair pelo escapamento, onde ele sopra tudo aquilo que queimou para dentro do escapamento. E aí, novamente, a hora que ele chegar aqui, ó, aí ele puxa. E aí ele recomeça os 4 tempos. E os 2 tempos é como? Para no meio mesmo? Não, na real ali é muito legal. Porque o motor 2 tempos, ele Aí estamos falando de umas motoquinhas, de motor de barquinho, né? Mais ou menos. Lembra quando a gente foi lá na Tony Mac? Tu viu um DKV que ele tinha um motor... Ele era um carro com motor 2 tempos. Verdade, verdade. O motor rotativo, ele é muito semelhante ao motor 2 tempos. Então, só explicando aqui, o motor 2 tempos, ele basicamente faz 2 coisas em uma única descida ou uma única subida do pistão. Quando um pistão do motor 2 tempos sobe, a parte de baixo do pistão, ele não tem um anelzinho vedando ali? Então a parte de baixo ele puxa. Só que ao mesmo tempo que ele puxa por baixo, a parte de cima do pistão está comprimindo. Então ele faz compressão e admissão na mesma fase. Entendi. Quando ele explode e já sai o gás, e ele também está fazendo a passagem do gás que foi admitido aqui embaixo, ele vai jogar para cima. Entendi. Então ele só tem 2 tempos, mas ele faz a mesma coisa. Ele faz tudo, só que entendi, na metade dos movimentos. Exatamente. Por isso que um motor 2 tempos, ele é muito mais forte. Tipo assim, vamos pegar uma RD 135, ela é muito mais forte que uma CG 150. Porque no mesmo tempo, ele faz 2 explosões. Frente que a Honda, a CG no caso, que é 4 tempos, vai ter que fazer mais 2 ciclos com uma explosão só. Isso daí muda alguma coisa no consumo? Muda? Ah, boa pergunta. Porque apesar da RD 135 ser mais forte, cai na mesma coisa do Mazda. Supondo, a gente tinha nas motos, não sei se tu é tão ligado em moto assim, mas muito. Na década de 90 a gente tinha a RD 350, que era a Viúva Negra, e tinha a 7 Galo,
que eram os dois motão ligado, da galera. tô ligado. Que era 7 Galo essa 7 daí. Galo, velho. CB 750, CBX, se eu não tô enganado. E 7 aí, Galo. as duas tinham mais ou menos a mesma potência, só que uma tinha 350 cilindradas, ou seja, 350 ml de ar, e a outra queimava 750 ml de ar, o dobro. Gerando praticamente a mesma potência. Só que a RD bebia muito mais do que a 7 Galo para gerar quase a mesma potência. Entendi. Então ele não é eficiente. Se ele não é eficiente, se ele bebe mais, se ele consome mais combustível, ele também polui mais. Se ele polui mais, A gente para a de gente fabricar. para de fabricar porque ele não passa em normas de emissão de poluentes. Entendido. Bom, então vamos pra próxima. Nossa, nerdolagem alta, Eu né? gosto dessas nerdolagens aí, tô aprendendo pra caralho. Ó, Clutch Kick BR mandou R$20. A CF explica pra galera que Peugeot melhorou pra caralho e não é mais bucha. é verdade isso, cara? Porque pra mim sempre teve essa pecha aí de, pô, tu vai pegar Peugeot, tu vai pegar Citroën, tu vai casar com o mecânico. Cara, o pior é que eu morei uma época e trabalhei na divisão de caminhões e ônibus ali da Volks, que fica em Resende, Porto Real e tal. Então, eu ia bastante pra lá e quando eu precisava ir pro Rio, você vê muito Peugeot lá no Rio de Janeiro, cara. Muito. Aqui em São Paulo, nem tanto. Mas, sem querer, eu acabei até falando, dando um spoiler, porque eu falei, inclusive, que o pessoal da Peugeot Citroën melhorou muito o motor THP, que inclusive está em linha de produção até hoje, né, equipando carro 0 km, e o carro efetivamente melhorou muito. Hoje eles fizeram uma fusão ali da Stellantis, né? Então você tem ali, aliás, Stellantis é Fiat Jeep. Confirma para mim se dentro da Stellantis os caras estão Peugeot também. Eu acho que estão. Porque eles estão, o motor 200, eu acho que equipa eles também. Vê lá se a Peugeot faz parte do grupo Stellantis. Stellantis. É, né? Massa. Então, hoje eles estão substituindo pelos mesmos motores que a gente, inclusive, já falou aqui, que era o T200 e o T270, do 1.3 do Fastback. Ele também equipa os carros da linha Peugeot, né? Então, são carros que melhoraram muito, sempre foram extremamente confortáveis. Para o primeiro dono, são maravilhosos. Agora eles estão ficando melhores também para o segundo, para o terceiro, para o quarto, que aí era onde realmente descambava a vida de um Peugeot. Eles foram, verdade seja dita, eles foram pioneiros, por exemplo, numa tecnologia onde você tinha um fio só, passava e ligava, por exemplo, todas as luzes da traseira do seu carro. O único fio, certo? Pô, Ricardinho, mas qual é a vantagem dessa parada? Bom, eu que sou leigo, eu chutaria aqui uma vantagem. Vamos lá, você tem menos fio, tem uma instalação mais simples, tem menos chance de dar problema também, mas também quando se der problema, dá problema em tudo de uma vez só. Vamos lá. Por incrível que pareça, uma das partes mais caras de se produzir de um carro é o chicote elétrico. Ah, é? É, porque é cobre. E tem que ser um fio muito bom, porque ele tem que suportar calor, frio, chuva, seco, tudo. Por um longo período, Por assim. muito período. Então, o chicote elétrico de um carro é uma das partes mais caras de se fabricar. Quando você tem, por exemplo, 3 lâmpadas na lanterna, vamos botar freio, ré e seta, tá? São as 3. Tu tinha que pegar um fio que ia até a lâmpada e um fio que voltava da lâmpada. Outro fio que ia para outra lâmpada e assim sucessivamente. E tem um monte de lâmpadas na tampa traseira de um carro. Tem a tampa da placa, tem a dos 2 lados, os 2 piscas, os 2... E fora que, eventualmente, você pode ter mais de uma luz de freio, né? Você tem a de posição e a que efetivamente pisa. Então, para vocês terem ideia, que a gente está falando fácil ali de 15 coisas elétricas, lâmpadas, que tinham que acender e ele tinha que ir e voltar. A bateria, sei lá, fica na casa do caixa-prego, os fusíveis ficam lá na casa, né? Fica longe. Então ele economizou um monte de dinheiro na fabricação porque um único fio conseguia informar. E aí ele não era mais um fio de liga. Tipo assim, não é que passava energia. Ele passava uma mensagem, tipo assim, quero que a lâmpada do freio acenda. E aí ele ia lá e a lâmpada do freio era meio inteligentona, entendia aquilo ali e ela ligava. Eu estou simplificando bastante o que Mas isso dava mais problema ou menos problema? Olha, a gente vai ver
que muitas coisas a ideia era top, mas a execução ficou meio merda. Entendi. Quando Então, eles dava dor de inventaram cabeça. isso, dava muita dor de cabeça. Por isso que você vê bastante pau elétrico nesses Peugeots mais antigos, ali os 206, até uns 207 ali, tinha bastante problema elétrico nesses módulos, nessas BSMs que controlava tudo isso aí, né? Mas hoje já se melhorou muito, já se evoluiu. Isso foi muita novidade, eles foram pioneiros nisso aí, né? Eu achava o 206 achava ele bonitão, cara, na época. Quicksilver. Eu tô falando de um molecão. Eu lembro de um comercial que ficava um cara que assim, olhando, passando um Peugeot bonito, um 206, ele apaixonado pelo Peugeot, não sei o quê. Aí ele teve uma ideia, ele pegou um outro carro que ele tinha, e aí coloca um elefante. O elefante, puta, essa propaganda é muito massa, cara. Do elefante que sentava em cima, amassava o carro inteiro. Pra ficar Daí ele parecido. ficava todo amassado e ficava igual um 206. Cara, o 206 era o carro do hype na Ele nossa... era. Naquela geração ali, pô. Lembro até hoje, Léo Stronda, equipe XXT. E tinha música do Peugeotzinho aspirado, rebaixado. Clássico, isso daí é das antigas pra valer, né, cara? Pô. Puta Bonde merda. da Stronda. Bom, então hoje em dia, se tu for pegar um Peugeot dos mais novos aí, tu tá bem mais tranquilo nesse sentido. Sem dúvida, até porque hoje as montadoras juntaram e pegaram as melhores tecnologias que eles tinham ali, né? Significa que Citroën vai pelo mesmo caminho, vai pegar um Citroën e também tá mais tranquilo. Hoje é praticamente tu dizer que, cara, Citroën é legal, mas o Jeep você pode pegar. Eles são basicamente hoje a mesma engenharia que é a Stellantis, né? Então, cara, Entendi. hoje eles juntaram e aí, né, notoriamente você consegue ali otimizar melhor, porque o que você resolve e melhora para um carro acaba melhorando em todos os outros, consequentemente, porque eles compartilham os desenvolvimentos de engenharia, né? No fim, isso pra mim parece apenas bom, né? Qual seria um problema dessa estratégia de tudo ser o mesmo carro? Que quando a ideia dá ruim para todo mundo. Tipo o motor que eu te falei, que fodeu a Jeep, fodeu a Fiat, mas todo mundo lá naquela folga folga dos anel desgracenta lá. Entendi. Então tá, então vamos